Bom dia a todos e todas que nos assistem, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras da Casan. Esse programa hoje acontece em parceria com o Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina, e também a Casan, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Estamos em vésperas de uma audiência pública que vai acontecer no dia 18 aqui na Assembleia Legislativa do Estado e que vai tratar do projeto de lei 3261 de 2019, que modifica o marco legal do saneamento. Esse projeto é de autoria do senador Tasso Gereissati, e para nos enriquecer o debate aqui, nós temos a companhia representando a Casan aqui, o Adriano Fuga Varela, advogado de carreira da Casan e procurador do Consultivo, e também o Leonardo Lacerda, que é engenheiro civil da Casan e diretor do Sintaema, também atual presidente eleito da entidade. Leonardo, para a gente iniciar esse debate, quais são os riscos, tanto para as empresas estatais, quanto para o setor de saneamento público do país, o PL 3261? Então, esse projeto de lei, ele trata principalmente, basicamente, de entregar os municípios, os 700, em torno de 700 municípios mais rentáveis do Brasil, para a iniciativa privada. Porque a maioria dos municípios do Brasil, na verdade, é deficitário, né? Então, e já existe, a lei atual, na verdade, ela já prevê a participação do setor privado no saneamento. Então, para que fazer uma lei nova para isso? É para facilitar a privatização, né? Cerca de 1.000 municípios no Brasil têm o serviço de saneamento precarizado, sendo feito pelas prefeituras, sem um SAMAI, e não tem nem participação de empresas estatais, nem participação da iniciativa privada. Por que a iniciativa privada não tem interesse de entrar nesses municípios? Porque são municípios que não são rentáveis. Então, esse projeto, ele visa entregar o filé para a iniciativa privada e deixar o osso com o Estado. Eles falam muito que o setor de saneamento precisa de concorrência, mas já existe a concorrência. O prefeito, quando ele decide por contratar uma companhia estadual, fazer um acordo, um contrato de programa com uma companhia estadual, ou licitar o saneamento, ele já está prevendo quem vai ser o melhor, quem vai atuar melhor no serviço. Porque quem rege hoje o saneamento é o Plano Municipal de Saneamento. A prefeitura vai lá, faz um Plano Municipal de Saneamento e com metas e deveres, né? Assim a empresa que assumir vai ter que cumprir esse plano. Então, já existe o plano, o prefeito escolhe se vai entrar a companhia estadual ou se vai licitar, de maneira que quem é mais favorável ao município. Ele não entrega para uma ou para outra por questões de outro tipo, né? Então, a concorrência já existe. Já existe o prefeito que determina isso, né? As metas, eles falam muito também que os contratos não têm metas, os contratos de programa, por isso que eles visam acabar com o contrato de programa. É um argumento que eles usam. O que não é verdade, porque na verdade o que acontece tem contratos de programa que realmente não tem metas, mas tem contratos de concessão já com a iniciativa privada que também não tem meta. O problema não é da lei atual, o problema é de quem fez o contrato. Então, as agências reguladoras, que tem várias, diversas no estado, elas teriam que exigir, né, o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento com metas. Então, isso a lei atual também já preveria. É só o governo federal e as agências cobrarem que os contratos fossem feitos com metas claras de universalização, dependendo de cada cidade. Então, essa história de que precisa mudar a lei para começar a cobrar meta ou ter metas também não é verdade, né? Eles também falam muito que essa lei nova vai trazer investimentos privados para o setor, porque hoje as empresas estaduais ou empresas, ou SAMAIs, ou empresas municipais, não têm dinheiro para investir. E o governo federal não tem dinheiro para investir, por isso o saneamento não é universalizado. Na verdade, no mundo inteiro, onde foi privatizadas as companhias estaduais, as companhias públicas, na década de 90, verificou-se, né, no início dos anos 2000, que os investimentos foram feitos em 90% com dinheiro público. Então, você vai privatizar uma companhia, um serviço, para depois o Estado emprestar dinheiro para essa companhia privada investir. Então, esse argumento de que a iniciativa privada vai trazer dinheiro não existiu, não aconteceu no mundo inteiro.
E aqui não vai ser diferente. O que vai acabar acontecendo é que o governo do estado vai ter que emprestar, o governo federal, estadual, etc., né, vai ter que emprestar dinheiro para as companhias privatizadas para elas investirem, né? E as companhias estaduais hoje, elas não pegam dinheiro, em sua maioria, elas não pegam dinheiro do governo federal. Por exemplo, a Casan. A Casan até 2022 vai ter investido mais de 3 bilhões de reais. Desse valor, 900 milhões é de dinheiro próprio, que ela arrecada nos municípios. E o restante da grande maioria, mais de 1,5 bilhão, é feito de recurso da JICA, recurso da agência japonesa, né? Agência alemã, agência francesa, e a menor parte é feita com recursos federais, a fundo perdido, etc. Então, dizer também que as companhias estaduais não têm condições de captar recursos da iniciativa privada ou de agências mundiais também é falso, né? O que vai acarretar tudo isso? Quando você privatiza um serviço, o que acarreta? O aumento das faturas. É só você ver cidades aqui da própria Santa Catarina. Por exemplo, Bombinhas, que a fatura quase que dobrou com a saída da Casan. Por que isso acontece? Porque além de você dar retorno para a companhia, você tem que dar o lucro. Como é que a Casan atua hoje? A Casan ela tem uma receita, ela usa essa receita e reinveste 100% da receita dela, tirando os custos, obviamente, né? Uma empresa privada, ela não vai reinvestir 100% da sua receita. Ela vai pegar uma parte grande, a maior parte, e vai tirar como lucro para a empresa. Então, isso acarreta o aumento da fatura em todos os lugares onde o serviço foi entregue, né? No caso, isso aconteceu em todos os serviços, não é só no saneamento, né? Outra coisa que acontece muito quando você privatiza é que você não tem investimento. Ou a empresa que recebe, ela fica tentando postergar os investimentos. Por exemplo, o anel viário aqui de Florianópolis. Quantos anos atrás já era para estar pronto? Já era para estar pronto, 2013, ou antes até, 2015. Tá? E até hoje, o que eles estão fazendo? Postergando, na justiça, dizem que pedem reequilíbrio do contrato, aumento de tarifa para executar os investimentos. Por exemplo, municípios que privatizaram, que tiveram a saída da Casan em Santa Catarina, a sua grande maioria, nem começaram a investir, ou só investiram porque a justiça começou a cobrar que fosse iniciado o investimento. Mas o que eles sempre pedem? Reequilíbrio de contrato. O contrato que a gente tem não tem condição de fazer investimentos, né? Então, isso tudo, esse conjunto de coisas que traz essa lei, né, ela não é uma lei que vai ser boa para o saneamento. Ela é ruim para as companhias estaduais, ela é ruim para os SAMAIs, porque elas atingem os SAMAIs, todos vão necessariamente ter que licitar, né? Então, se ela não é boa para a companhia estadual, boa para companhias municipais, ela não é boa para o saneamento, porque vai causar uma insegurança jurídica grande, muito grande, uma busca das empresas privadas pelas cidades rentáveis e o esquecimento das cidades deficitárias. Certo, obrigado, Leonardo. O Leonardo traz aqui, quer dizer, diversos riscos que esse projeto de lei apresenta, né? Tem um risco aos municípios menos rentáveis, o que seria um risco à população mais empobrecida, risco também à existência das empresas públicas. Qual a tua avaliação desse projeto de lei, Adriano? Bom dia, Matheus, bom dia, Leonardo. O Leonardo já trouxe realmente vários aspectos que a gente já vem há tempo discutindo, né? Por uma abordagem exatamente em cima de riscos que isso está trazendo, não só para as empresas, para companhias, como o Matheus coloca, como para o setor como um todo. Eu fui designado pela diretoria da empresa a comparecer e agradecemos o convite, né, a esse debate. A diretoria atual da empresa tem se mostrado bastante atuante nessa luta praticamente diária ou semanal, né, com idas e vindas a Brasília para conversar e para tratar junto com as comissões e as deputados, onde esse projeto de lei hoje tramita, em fase de iminência, possibilidade de aprovação ou rejeição, mas sim de votação. Juntamente com outras empresas que são irmãs nossas, nossas co-irmãs, como a Corsan, Sanepar, a Sabesp e outras companhias do Nordeste, como a DES e a CAGES, a Embasa e a CAGEPA, que todas elas representando, digamos assim, todas as regiões do país, a Saneago, muito importante também em todo esse debate.
e não só as empresas, e é isso mais ou menos o que tem que se colocar, porque não são só as companhias estaduais ou os próprios empregados do setor que se sentem atingidos para isso. Porque por diversas reuniões já realizadas com várias entidades das mais diversas representatividades, inclusive as que representam entidades privadas, todas elas são uníssonas, né? Elas têm um único discurso de que a legislação, como ela se pretende adequar, e digamos assim, ninguém está aqui para dizer que é contra adequações, pelo contrário, a legislação ela necessita de alguns ajustes e não só a Casan, como o Estado, como o sindicato verifica isso, os empregados da Casan e das empresas também do saneamento verificam que essas adequações têm que vir, mas vir para que se consiga corrigir talvez alguns aspectos que tenham sido um pouco falhos nesse período aí de 10 anos de uma legislação vigente, para a partir dali sim conseguir contribuir com melhorias para que isso, ao final das contas, chegue-se a um bom serviço público prestado, que é a preocupação de todos nós, né, que atuamos no setor. Então, é bom trazer um pouco um aspecto histórico, né, um pouco rapidamente, né, do que já aconteceu. Nós tivemos duas medidas provisórias que tratavam no mesmo tempo. A 844, em 2017, e a 868. Iniciou em 2017 e em 2018, foi rejeitada em 2018, finalzinho, no apagar das luzes em 2018, veio a nova medida provisória 868, que o governo atual federal ele tentou fazer aprovar, mas por ser um setor e realmente aspectos muito complexos, né, que atingem por completo todos os usuários de serviço do país, ela não conseguiu ter tempo de debate para isso. Foi feito então um projeto de lei, como o Matheus coloca, foi feito, foi aprovado, foi proposto pelo senador Tasso Gereissati, que tinha sido o relator, inclusive, da medida provisória da 868. Ela veio mais ou menos com os mesmos termos, porém o próprio Senado, verificando algumas incongruências, e isso tudo foi acatado pelo próprio senador Tasso, ela já saiu do Senado com outra roupagem, garantindo que, pelo menos, houvesse, além da possibilidade de manutenção dos contratos das empresas estaduais, um bom período de transição para as adequações que são necessárias. As adequações que possam vir agora, elas atingem muito as companhias, porque o Leonardo colocou muito bem, existem três possibilidades hoje legais de um município que é o titular do serviço, e isso dito pelo próprio STF, né, em uma ação direta de constitucionalidade, ele teria três possibilidades de hoje prestar o serviço de saneamento, ou diretamente, ou por licitação, ou por um convênio entre entes federados, que seria município e Estado, para a contratação do braço executor do Estado, por meio de contrato de programa. Essas são as três possibilidades legais. O que se tenta fazer, de uma forma, e eu não vou entrar em nenhum tipo de posicionamento do porquê disso não, mas o que a legislação nos traz hoje é a exclusão de um deles, é a exclusão da possibilidade do setor público continuar prestando serviço de saneamento. Muito se diz que tem que ver com concorrência. A concorrência ela sempre existiu, a concorrência ela existe hoje. O que não se pode é fazer concorrer duas entidades que não estão em condições isonômicas de concorrer. Como é uma companhia estatal, por exemplo, a Casan, que tem 195 municípios no estado, onde 70% são deficitários, e onde a gente tem como função social, e foi criado isso há 45 anos atrás, para levar saneamento, ainda que seja uma forma de manter um saneamento, uma água potável e um projeto de coleta de esgotamento sanitário para esses municípios. Isso só se faz quando se tem uma tarifa única e um subsídio cruzado dentro do estado. A partir do momento que a própria Casan, qualquer companhia estadual, começar a considerar município em caráter particular, isso se quebra, que é o que, digamos assim, que é o que uma iniciativa privada vai querer. Porque a iniciativa privada, ela visa o seu lucro, ela vai chegar, como diz o Leonardo, nos municípios superhabitados, onde gera lucro. E não é um erro isso. A iniciativa privada ela tem que gerar. É o princípio básico, né, da operacionalidade de qualquer livre iniciativa, né, de querer entrar no mercado. Só que a preocupação estatal com os municípios menores, ela deixa de existir. Né? Se eu começar a considerar município e deixar e não conseguir transferir os valores de investimentos, nem ter possibilidade de crédito para conseguir no mercado, com base nas tarifas que eu arrecado no estado inteiro, conseguir algum tipo de recurso fora daqui,
eu não vou conseguir atingir esses municípios. A grande maioria dos municípios que nós temos menores, hoje que nós temos investimentos grandes de saneamento, de esgoto, de água, eles, se forem considerados unicamente, eles serão deficitários. Eles não conseguiriam fazer esses investimentos que a Casan vem fazendo nesses municípios. A gente já verificou alguns aspectos práticos que, se passar essa legislação e todos tiverem que, isso a gente fez alguns exercícios junto com a diretoria financeira da empresa, tiverem que avaliar esses municípios de uma maneira particular, primeiro vai ter que se elevar a tarifa. Segundo, vai ter que se prorrogar o prazo de contrato para conseguir amortizar os investimentos que está se fazendo nesse município. Muitos municípios não têm capacidade de si, a gente teria que aumentar a tarifa, digamos, se isso fosse uma possibilidade, a 100%, 150%, 200%. E esse não é o papel do Estado. Isso não é o papel da Casan nem nenhuma das companhias estaduais. É levar saneamento para todos os municípios de forma equânime e por preços módicos, né, para que se possa conseguir chegar, né, a atender todos os municípios de maneira, como eu falei, igualitária. A legislação, então, ela retira, ela exclui o serviço público dessa possibilidade quando ela diz que não é mais proibido firmar os contratos de programas, e sim tem que fazer licitações. Eu falei antes da isonomia, como é que eu vou ter condições de concorrer isonomicamente, eu, Casan, se eu tenho que contratar meu pessoal para o concurso público, se eu tenho que contratar minhas obras por licitação, se eu tenho a fiscalização do Ministério Público, do Tribunal de Contas e outros órgãos de controle reguladoras, que vão ter todas, e mais os órgãos ambientais. A iniciativa não tem, digamos assim, essa preocupação imediata e momentânea. Ela vai ter que cumprir metas, assim como a gente já cumpre hoje. Mais uma coisa, não se pode tratar por uma lei todas as regiões do país indistintamente. Nós sabemos que tem estados que estão mais avançados para o saneamento e estados que são menos. O Nordeste, infelizmente, são estados que estão, digamos assim, em alguns setores também, necessitando de mais investimentos. E as empresas, que são cidades muito mais carentes, não teriam condições de subsidiar esses investimentos. Os municípios do Sul, a iniciativa privada diz que, eu já vi discursos de que elas são responsáveis por 20% dos, embora eles tenham uma parcela minúscula, eles são responsáveis por 20% dos investimentos do setor. Os 20% dos investimentos do setor são em parcerias com as empresas públicas. Isso tem exemplos da Compesa, no Pernambuco, da Sabesp, em São Paulo, da Sanepar, no Paraná, né, da Cesan, no Espírito Santo, da Copasa, em Minas Gerais. A Casan vai entrar porque tem que entrar. Hoje nós temos recursos que a gente foi pegar no Japão, na França, recursos a fundo perdido, recursos próprios da Casan para investir no setor. E dessa maneira que a gente tenta construir. Essa capacidade de crédito que a gente precisa ter para conseguir esse recurso no mercado só se vai dar se a gente tiver a segurança jurídica dos nossos contratos, que essa legislação retira por completo, quando diz que não se pode mais fazer e não se pode mais prorrogar. Então, nossos contratos, eles simplesmente têm hora e dia para acabar, pela legislação que está aqui, e isso obviamente que perde valor de mercado da companhia, senão que a companhia ela não consegue mais trazer investimentos, porque ela não tem mais a possibilidade de igualitariamente entrar no setor e atender todos os municípios indistintamente. Então, em resumo, sem falar na quebra de titularidade dos municípios e poder escolher de que maneira ele quer prestar, e a desvalorização das estatais, inviabiliza-se o subsídio cruzado, né, pela tarifa única que a gente pratica hoje no Estado, ela ficar sob risco de não ser possível realizar. Isso vai congelar investimento no setor, porque a maioria desses dispositivos, como foi citado agora, eles violam, digamos assim, um ato jurídico perfeito. Quando eu formalizei um contrato com o município, ele se regeu pela legislação vigente daquela época. Não pode vir uma nova legislação e dizer, a partir de agora as regras são essas. Então, isso amanhã, seja alguma entidade representativa das companhias, dos municípios, isso tudo vai ser ajuizado e vai criar uma insegurança jurídica no setor, porque congelando investimento, porque ninguém vai querer investir num sistema, num setor, onde está, digamos assim, esperando algum tipo de decisão, seja ela legal, seja ela judicial, para que se partir dali consiga-se fazer alguma maneira maior de certa para chegar a uma universalização. O que se tem que ter, isso que a gente sempre pregou, são possibilidades, muitas vezes até obrigando de cumprimento de metas, sob pena de perder o sistema, e de trazer, e a gente necessita isso, ninguém nunca foi contra a iniciativa privada, trazer a iniciativa privada para mais próximo para os investimentos em conjunto com as públicas.
Como eu disse, a maioria dos investimentos privados do setor hoje são em parceria com empresas públicas, que conseguem, por sua estrutura e por sua experiência de anos no setor, trazer, exatamente verificar o que é necessário para se universalizar o saneamento do país. Todas as entidades do país que trabalham no setor, seja elas públicas ou privadas, com exceção de algumas, que tem alguns projetos mais radicais, dos privados, mas elas estão uníssonas no único discurso que essa legislação ela vem a desestruturar por inteiro o setor e vai congelar investimentos futuramente para isso. Então, o que se precisa é de um período, ao menos, de transição para que a gente consiga, como veio o texto do PL, né, inicial, do PL do Senado inicial, e que se foi completamente desconsiderado agora com a comissão especial que foi criada na Câmara dos Deputados e que texto esse que foi aprovado e que está na iminência de ser votado no plenário da Câmara, mesmo que ele retorne para o Senado, teria condições ainda de se trabalhar nesse texto por meio de emendas, destaques, que é o que a gente busca, né, sempre visando aperfeiçoar, né, e trazer melhorias para o setor de saneamento. Vocês trazem aqui de que, bom, é necessário alguma mudança para que se avance, né, no setor do saneamento, mas esse PL apresentado, 3261, anda na contramão, né? A fala que você traz aqui anda na contramão da universalização do saneamento e para a possibilidade de universalizar isso de forma equitativa, como diz o Adriano. Nós vamos dando encaminhamento aqui para o final desse debate e eu vou pedir para que vocês façam breves considerações ainda a respeito do tema e acredito que isso dê pano para manga, dê um longo debate aqui, né? Inclusive segunda-feira tem uma audiência pública e provavelmente vão estar lá, além das entidades, também parlamentares, dá para debater isso ainda com mais profundidade do que como vocês já nos trazem aqui. Então, Leonardo, eu gostaria que você fizesse breves considerações aqui sobre o tema. Então, bem como foi dito pelos dois aqui, mudanças precisam ocorrer, até porque a lei tem 10 anos e ela não foi ainda nem completamente cumprida. Então, tem que ser feita uma análise por que ela não está sendo, por que alguns pontos dela não foram integralmente cumpridos, né? E se ajustado para que se cumpra isso, que se cumpra. Porém, esse PL, ele é exatamente o contrário disso, e o contrário do que o discurso de quem é a favor do PL tem. Ele causa uma confusão no setor de saneamento, uma insegurança jurídica, bem como disse aqui o Adriano, aumento de fatura. Eu até queria falar sobre o aumento de fatura. O que acontece? Saiu uma pesquisa um mês atrás que o salário médio, o rendimento médio, né, do povo, do trabalhador brasileiro, é de 400 e poucos reais por pessoa, né? Se você tem serviços básicos, como a água, energia elétrica, gás, por exemplo, aumentando, porque a energia elétrica já é uma das mais caras do mundo. O gás brasileiro vem aumentando sobremaneira nesses últimos meses aí, já um dos mais altos do mundo. Agora você aumenta a tarifa de água também, dobra, que seja 50%, você retira, né? Você retira do trabalhador e do povo brasileiro capacidade de gastar esse dinheiro no mercado, no comércio. Você gira menos a economia, porque ele vai estar pagando fatura de água, vai estar pagando fatura de gás e energia elétrica e não vai estar gastando no comércio, não vai estar comprando as coisas, não vai estar investindo na educação, e a economia não roda, a economia não cresce, você gera aumento de desemprego, porque aí você não tem crescimento econômico, você aumenta o desemprego. Então tudo isso vem nesse sentido que tem acontecido nos últimos 3 anos do Brasil, que, olha só, tiraram, na época do impeachment, né, da Dilma, disseram que só a saída dela e o Brasil ia crescer 2%. O Brasil só a recessão, só decresceu desde então, né? 1% de crescimento foi o máximo que a gente conseguiu. Depois fizeram a PEC do limite dos gastos, a PEC 55, para limitar os gastos públicos, dizendo que era para corrigir o problema fiscal do Brasil, que o Brasil ia crescer, ia ter dinheiro para poder investir e crescer. Aconteceu alguma coisa? Zero crescimento, aumento do desemprego, né? Agora fizeram a reforma da Previdência para resolver o problema fiscal, porque agora o Brasil vai crescer com a reforma da Previdência. Zero crescimento. Então o discurso vem sempre nessa situação.
O Brasil precisa de fazer essas reformas para crescer, para gerar emprego, e a gente só vê o desemprego aumentar, o emprego informal aumentar e o Brasil não crescer, pelo contrário, decrescer ou ter crescimento negativo, no caso. E essa lei do saneamento é a mesma coisa, é o mesmo discurso. Precisamos alterar a lei do saneamento, privatizar as companhias para trazer investimentos, o Brasil crescer, gerar emprego, e o que vai acontecer? A história já disse o que vai acontecer. Tanto na época das privatizações da década de 90, o que era a época de maior desemprego do Brasil, que está voltando agora, com privatizações. Então essa lei de saneamento é igualzinha. Eu não preciso aqui ter uma bola de cristal para saber que ela não vai gerar investimento, não vai gerar crescimento econômico e vai continuar com desemprego alto, né? Outra consideração que eu queria fazer é perguntar por que no mundo inteiro, no planeta Terra inteiro aí, eles estão reestatizando muitas cidades como Paris, Buenos Aires e entre outras, no Chile inclusive, estão reestatizando serviços de saneamento. Por quê? São 5 pontos os principais. O ponto 1 é a falta de investimento. Porque o que aconteceu? O governo do estado, lembra que eu falei da década de 90? Que eles privatizaram os serviços de saneamento? Então eles privatizaram o serviço de saneamento. O estado emprestou dinheiro, 90% do dinheiro que eles usaram para investir veio do estado, né? Só que as cidades de lá para cá cresceram e precisam de mais investimentos. Chegou no momento agora do fundo que está muitas cidades acabando o contrato, ou no meio do contrato, e as empresas privadas não querem investir. Então elas não investem, o governo está tirando as empresas privadas para ele poder investir, porque a cidade cresceu. Então esse é um dos pontos. E a gente aqui está dizendo que esse PL vai trazer investimento, para você ver a contradição, né? Outra coisa é o serviço ruim. Muitas cidades estão reestatizando porque o serviço privado é ruim. É só você olhar aqui no Brasil, o maior índice de reclamação são das telefônicas. Então, no mundo, eles têm esse problema com o saneamento. Né? Tarifa alta. Em todo lugar do mundo que é privado, as tarifas são mais altas. O Chile, por exemplo, saiu até reportagens há pouco tempo, que tem regiões do Chile que o pessoal não tem condições de pagar água. Eu preciso ir no Chile? Eu não preciso ir no Chile, eu vou em Manaus. Participei de uma audiência pública, né? Em Brasília também, a gente, Sintema, tem participado bastante lá em Brasília, bem como a Casan. E o que se diz de Manaus? Manaus tem 70% de perda. É uma companhia que está há 20 anos privatizada, 70% de perda, porque uma parte grande dessas perdas são ligações clandestinas. E daí líderes comunitários foram numa audiência pública e falaram que nós vamos continuar fazendo ligação clandestina porque a gente não tem condição de pagar a tarifa alta de Manaus. Então não adianta a companhia fazer um projeto para acabar com as ligações clandestinas. Por quê? Se o povo não tiver condição de pagar a fatura de água, o que ele vai fazer? Vai ficar sem água? Então, no mundo inteiro, um dos motivos também para se reestatizar é a alta tarifa. Outra coisa é que as empresas entram e não cumprem as promessas, ou o contrato, né, que eles fazem o contrato, não cumprem o contrato durante a sua vigência. Eles ficam, como eu falei, postergando os investimentos, tentando na justiça, pedindo reequilíbrio de contrato. E em último ponto, muitos desses lugares que eles estão reestatizando tem por causa de problemas ambientais causados pelas empresas privadas. Eu preciso nem ir muito longe. Vale do Rio Doce causou duas das maiores tragédias ambientais do Brasil e do mundo, de todos os tempos. O nome que é o Rio Doce, é o nome do rio que leva até o nome da Vale, que era Vale do Rio Doce, e ela conseguiu acabar com um rio que ela traz no nome, para você ver que absurdo é isso, né? Então esses são os principais pontos, assim, para a gente concluir que essa lei do saneamento não é algo só localizado no saneamento. Isso é um projeto nacional de destruição das companhias, do poder do Estado, de interferir e auxiliar, interferir no sentido de promover desenvolvimento. Porque ela vai deixar para o livre mercado fazer isso, a gente já tem vários exemplos na história de o que isso causa. Né? Eu só queria lembrar, convocar o pessoal a participar dessa assembleia, dessa audiência pública que vai ter na LESC, segunda-feira, às 18 horas. É muito importante a participação de todos, para a gente conversar com os deputados, pressionar, mostrar a nossa insatisfação. E vai ser uma grande oportunidade para quem ainda não está por dentro do assunto, se inteirar e também de conversar, pressionar o deputado ir lá, falar com eles, porque vai estar as principais autoridades no evento. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Adriano?
breves considerações? Breves, não fui muito breve na minha primeira fala, mas eu vou tentar equilibrar agora no final. O que o Léo colocou, só mais um aspecto que o Léo colocou, que é muito interessante, é que uma legislação, eu não vejo como a 11445, a legislação de orçamento de 2007, ela tenha sido errada. Ao contrário, ela veio regularizar, ela veio trazer metas e veio trazer a regularização do setor. Eu não tenho como mostrar, obviamente, aos nossos colegas e espectadores, mas para vocês eu posso mostrar que em 2007, quando ela foi lançada, olha só o gráfico de investimento do setor país, tá? País praticamente dobrou o investimento do setor, chegando-se a picos de 12 bilhões ano, e Santa Catarina chegando-se a picos de 700 milhões ano de investimentos no setor. Isso depois de 2007. Nossos primeiros contratos de programa, que era essa legislação que nasceu lá em 2007, começou a ser formalizado por 2010, 2011, 2012. Que é o que traz segurança jurídica para a companhia chegar. Por quê? Porque ele precisa de uma lei aprovada pelo Estado e pelo município, precisa de um plano de saneamento básico, precisa de uma agência reguladora, precisa de uma audiência pública para os moradores. Ele tem uma série de requisitos de um convênio de cooperação entre entes federados para que se possa celebrar o contrato. Então não é uma simples decisão de um prefeito, digamos assim. Não. Ela passa sim por vários requisitos que têm que ser trazidos e têm que ser observados e respeitados, principalmente o estudo de viabilidade técnica para se cumprir o contrato de programa diante do plano que o município quer que se faça naquele município. Então eu vejo que ela veio regularizar. Da mesma maneira que não vai ser uma lei agora que venha do noite para o dia que vai mudar o que está colocando aqui. Pelo contrário, eu mostrei por gráficos aqui, seria bom até a gente ter um pouco mais de espaço e uma maneira de fazer isso, para mostrar a todos de forma clara, mas agora digo assim, que essa legislação ela começa a entrar nos eixos. 10 anos depois no Brasil isso é tranquilo, até é rápido uma lei conseguir reestruturar um setor que não estava estruturado em 2007 para começar a fazer dar certo. Adequações necessárias agora. Ou seja, 10 anos depois de uma legislação que vem funcionando, isso a gente já coloca aqui por gráficos muito bem, né, por números, digamos assim, no país, ela precisa, claro, de adequações para verificar aonde foram os pontos que possam ser melhorados nesse período, né, de 10 anos. E é isso que a gente busca numa legislação, e é isso que agora o Congresso Nacional ele tem que se focar. Mas para que haja a não violação, digamos assim, da segurança jurídica, da titularidade dos municípios, dos atos jurídicos perfeitos que já foram formalizados até agora com as companhias estaduais, para que garanta a prestação de serviço, a continuidade da prestação dos serviços pelas companhias estaduais no Brasil inteiro, que é quem que realmente foca pelos municípios deficitários, né, para conseguir levar saneamento lá, e para que também nos valorize essas companhias, para que não haja congelamento de investimento no setor, por conta de várias judicializações que vão se dar, se por acaso esses aspectos não forem corrigidos agora em fase final na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ou seja, no Congresso Nacional, a gente tem que conseguir fazer que ela saia da maneira que a gente acha que vá, sim, garantir melhorias. Deixando sempre claro que, e isso sempre foi um posicionamento nosso de Casan, como é de todo o setor, não pode haver exclusões e sim parcerias, união de esforços. Ou seja, tem que haver união de esforços entre todos os atores que atuam no setor hoje, sejam eles de prestação de serviço, de fiscalização, de regulação. Apenas dessa maneira a gente consegue chegar ao objetivo comum de todos, que é a universalização do serviço de saneamento no país, garantindo a participação dos públicos e dos privados em união, como já acontece em vários estados do território brasileiro. Obrigado, Adriano. Então, obrigado também ao Leonardo Lacerda, bastante esclarecedor esse debate. É um tema que não diz respeito só a trabalhadores da Casan, mas sim a toda a população catarinense e brasileira, né? Então, fica mais uma vez o convite, a importância da participação de todos na audiência pública de segunda-feira, às 18 horas, na Assembleia Legislativa do Estado. Muito obrigado. Tchau.